Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia e a paz seja convosco, a Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Amém? Hoje é uma sexta-feira, 12 de setembro de 2025, são exatamente 8 horas e 20 minutinhos. Eu vim deixar uma palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. E que o Espírito Santo de Deus possa nos dar entendimento, nos dar sabedoria, para que nós possamos entender, por mais simples que seja, nós possamos entender a palavra de Deus e trazer para o nosso dia, para o nosso viver, para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada cristã na face da terra, porque passamos por várias situações, passamos por vários problemas, mas em todos eles o Senhor se faz presente. Amém? E a palavra, irmãos, que eu quero deixar aqui, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo do 1 ao 10, eu vou fazer uma leitura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos diz assim a santa palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Cura de um servo, do servo de um centurião. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. Glória a Deus, aleluias. Sobre o meu comando. Uma diz comando e outra diz poder. Essa daqui diz, sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo. E eu quero dizer para você, amada igreja, amados irmãos, sobre o poder da palavra. Sobre aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos ouvido. Será que o que nós temos ouvido tem edificado as nossas vidas? O que nós temos ouvido tem trago alegria ao nosso coração? O que nós temos ouvido tem sido algo que está trazendo desenvolvimento para a nossa vida espiritual, para o nosso casamento, tem trazido algo de bom para a nossa história? No outro lado, aquilo que nós temos falado tem produzido vida em alguém? Tem levado salvação? Tem levado transformação? E essa palavra, irmãos, ela veio bem forte ao meu coração, quarta-feira, quando eu fui convidada para estar fazendo louvor na igreja, e ao cantar um louvor que diz assim, de repente você conhece, e se você não conhece, você vai conhecê-lo agora, que diz assim: um sorriso só não faz mal a ninguém. Uma só palavra muitas vezes faz bem. É por isso que eu digo, meu amigo, preste bem atenção no que eu vou dizer.
Com Jesus é mais fácil sorrir, é mais fácil viver um sorriso só. E ao cantar esta palavra, ao cantar este louvor em cima do altar, me veio esta palavra. O poder da palavra, o que é que nós temos falado, o que é que nós temos ouvido. Uma palavra, irmãos, ela produz vida. Uma só palavra vinda direto dos céus para a nossa mente e nós transmitimos ela a outra pessoa. Ela produz vida. A palavra vinda do Espírito Santo de Deus, ela produz transformação, ela produz libertação, ela traz alegria, ela traz resposta. Uma palavra vinda do céu, uma palavra vinda do Espírito Santo de Deus. Essa palavra, ela traz transformação, ela traz libertação. O que é que nós, servos, conhecedores da palavra, temos falado? Temos liberado a outra vida, temos liberado para a igreja do Senhor. Uma só palavra. Ela pode trazer efeitos bons e ela pode trazer efeitos negativos. Por isso nós temos que ser vigilante naquilo que nós falamos. Vigilante naquilo que nós liberamos para outra pessoa. E aqui eu vejo neste texto, esse centurião, ele pediu que Jesus liberasse uma palavra. E Jesus liberou uma palavra. E a palavra que Jesus liberou produziu cura, produziu vida. Porque nós vemos neste texto que o seu servo estava muito enfermo, prestes à morte. Estava muito enfermo, perto da morte, ou seja, algo que não tinha solução. E ele pediu que Jesus liberasse uma palavra. E Jesus liberou uma palavra, e ao liberar aquela palavra, aquele servo que se encontrava em cima de uma cama enfermo, atormentado, e trazendo preocupação a outras pessoas, porque nós vemos aqui que servos desse centurião foi até Jesus rogar que ele fosse na casa pedir, orar, impor as mãos. Glória a Deus, aleluias. Mas aquele centurião, pela fé, por conhecer Jesus Cristo, o poder que Jesus Cristo exercia, e ele ainda exerce porque ele está vivo. Ele reconheceu a autoridade, o poderio de Jesus e ele pediu que ele liberasse somente uma palavra. E nós, como filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos essa autoridade exercendo o nome de Jesus, liberando uma palavra. Vamos liberar a palavra de vida, palavra de vitória, palavra que vai levantar aquele que está caído. Muitas das vezes a pessoa está caída, está triste, está atormentada. Liberando uma palavra do céu para aquela vida, liberando uma palavra liberada, inspirada pelo Espírito Santo para aquela situação, e vai haver vida, vai haver salvação, vai haver transformação, vai haver resposta, vai haver paz. Vai levar suavidade, porque muitas das vezes nós vemos, né, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão atormentadas, estão, né, ansiosas, depressivas. E por que não dizer muito desses problemas por causa de palavra, por causa de conselhos? Conselhos vindo com peso, conselhos vindo com maldade, conselhos vindo com incredulidade. O que é que você tem liberado para a sua família? O que é que você tem liberado para o seu ente querido? O que é que você tem liberado para o seu colega de trabalho? O que é que você tem liberado para si mesmo? Nós temos, irmãos, que liberar a palavra que vai trazer vida. Jesus liberou uma palavra e aquele servo foi curado. Com uma palavra ele foi curado. E nós também, em nome de Jesus Cristo, nós temos esta autoridade de liberar uma palavra e a pessoa ser curada, a pessoa ser liberta, ser transformada, se reerguer da cinza, se reerguer do pó. E em busca dos seus sonhos, em busca dos seus projetos. Quantas pessoas estão paradas porque receberam uma palavra negativa?
E a partir daquela palavra, a partir daquele conselho, aquela pessoa, ela se prostrou, ela parou de colocar em prática aquilo que ela sonhava, aquilo que ela desejava, aquilo que ela almejava, seja dentro de casa, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida profissional, seja na vida espiritual. Quantas pessoas nós temos visto que estão prostrados na vida espiritual porque receberam uma palavra, alimentou-se daquela palavra. E nós vemos que esse centurião aqui, ele alimentou-se da palavra da vida. Irmãos, nós temos que abrir a nossa boca e liberar palavras que vai produzir vida, que vai trazer vida, que vai santificar, que vai fortalecer aquele que está fraco, que vai levantar aquele que está caído. E olhando para o texto, amada igreja, eu vejo as pessoas que se aproximou de Jesus. Jesus, ele foi maravilhoso e ele é maravilhoso. Todas as pessoas que se aproximaram dele receberam uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo. E por que que nós, como cristãos, servos do Deus vivo, vamos liberar palavras negativas? Vamos roubar o sonho de alguém, porque com uma palavra você mata o sonho de alguém, você rouba o sonho de alguém, mas com uma palavra você pode, uma palavra vinda do céu, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, vai trazer luz, vai trazer paz, vai trazer inspiração, vai trazer fortalecimento, vai trazer renovo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós temos liberado. E com as palavras que nós recebemos também, palavras negativas, nós temos que repreender em nome do Senhor Jesus. Palavras que venham com maldição, palavras que venham com indignação. E muitas das vezes as pessoas chegam lentamente, sorrindo, e jogam aquela maldição naquela palavra. E nós, por falta de entendimento, nós recebemos aquela palavra, nós alimentamos daquela palavra e a partir daquele momento tudo se transforma, tudo muda. Vem o desânimo, vem o cansaço, vem a prostração, tudo para, nada vai para frente porque recebemos uma palavra negativa. Então temos que ter discernimento, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos ingerindo, aquilo que nós estamos alimentando, que palavra nós temos alimentado. Temos que nos alimentar da palavra de Deus, a palavra que traz vida. E o próprio Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra, e já estáis purificado pela palavra. Então é a palavra de Deus, irmão, que tem que sair da nossa boca, palavra viva, palavra eficaz. E a palavra de Deus, irmão, ela é maravilhosa, ela é simples, mas ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é simples, mas ela é cheia de unção. Ela traz um renovo, ela traz uma paz, ela traz alegria, ela traz transformação, ela traz luz, ela traz renovo. Glória a Deus. E eu vejo, irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia, num todo, toda palavra que Jesus declarou para as pessoas foram palavras de vida. Jesus disse para Jairo, enquanto todos diziam, a menina está morta, Jesus disse, a menina vive. Palavra de vida, palavra de vida, palavra de renovo, palavra que levanta. Todos estavam dizendo, a menina está morta. Jesus disse, não, ela dorme. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Olha só as palavras de Jesus e por que nós não declaramos essas palavras para pessoas, para nós mesmos. Nós também precisamos desta palavra, porque nós também passamos por situações. E nós podemos liberar esta palavra para nós mesmos. Jesus disse, Pedro e João, irmão, liberou uma palavra na porta do templo. Levanta e anda em nome de Jesus. Eles poderiam deixar aquele paralítico ali paralisado. Olha que aquele paralítico ali estava há 38 anos ali, ele era levado ali naquela situação e ele ficava ali. E há 38 anos
Quem sabe ele não tinha ouvido uma palavra cheia de unção, cheia de graça. E naquele dia ali na porta do templo, Pedro e João liberou uma palavra para ele, uma palavra de vida, uma palavra que levantou, uma palavra que mudou a história dele, uma palavra que mudou a situação dele. Levanta e anda em nome de Jesus, e ele levantou. Glória a Deus, aleluias. Jesus disse, né? Vai-te em paz. Pessoas que estavam sem paz. Quem sabe essa pessoa está sem paz, está buscando aí paz aonde não pode encontrar, e ela vai encontrar em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai-te em paz. É na paz do Senhor Jesus que nós devemos viver. É na paz do Senhor Jesus que nós devemos entrar em determinados lugares. Aonde nós vamos, nós temos que entrar em paz. E aonde nós saímos, nós temos que sair em paz. Então Jesus disse, vai-te em paz. Jesus disse para a viúva de Naim, não chores. Olha só, irmãos, a palavra de vida, a palavra de vitória. Aquela mulher estava com o filho morto dentro do caixão, estava caminhando junto com ela, aquela multidão estava levando o filho para ser sepultado, estava levando um sonho para ser sepultado. E não era o momento daquele sonho ser enterrado. E Jesus disse, não chores. Como não chores? Mas Jesus é sábio, Jesus é cheio de sabedoria, Jesus cheio de entendimento, Jesus cheio de saber, aleluia, glória a Deus. Jesus com autoridade divina, não chores. E com certeza aquela multidão ali ficou sem saber por que não chores. Porque todo sepultamento, nós não vemos pessoas rindo, nós vemos o choro. Mas Jesus levou ali a vida, Jesus levou ali a alegria. Jesus levou ali para aquela família, para aquela mãe e para toda aquela multidão. Alegria, paz, o sorriso novamente. Então um sorriso só não faz mal a ninguém. Uma só palavra, é uma palavra, irmãos, vinda do céu. Ela muda toda a situação, ela muda todo o contexto. Jesus disse para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, vai e não peques mais. Enquanto a multidão estava ali querendo apedrejar aquela mulher, querendo matar aquela mulher, ou seja, matar o sonho dela, tirar a vida dela, Jesus entrou com uma palavra de vida. Jesus entrou com uma palavra de vitória, Jesus entrou com uma palavra de libertação, porque todas essas palavras que Jesus disse, levou paz, levou transformação, levou libertação, levou resposta, e não é diferente aos nossos dias, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor, vai e não peques mais, ou seja, vai porque a tua vida, a tua história mudou aqui. Não continue com este projeto, não continue com este propósito, não continue com esta vida. Jesus disse, né, perdoados são os teus pecados, para aquele paralítico que levaram aquele paralítico deitado numa cama. Ele ouviu de Jesus, perdoados são os teus pecados. Ele, além de ser curado, ele teve os pecados perdoados. Olha as palavras de Jesus, olha as palavras de bênção, as palavras de vitória, diferente do que nós ouvimos, diferente de que muitas das vezes as pessoas pronunciam. Ah, fulano está ali porque ele merece. Ah, fulano está assim porque ele... Irmãos, vamos liberar uma palavra de cura. Está enfermo? Vamos liberar uma palavra de cura. Porque a própria palavra de Deus diz lá em Tiago, me parece, se está alguém enfermo, chame o presbítero da igreja e ore. Vamos liberar uma palavra de cura. Vamos liberar uma palavra que vai levantar, que vai fortalecer, que vai trazer renovo, que vai trazer alegria, que vai mudar a história, não para piorar a história. Se tem alguém enfermo, se tem alguém triste, se tem alguém prostrado, vamos orar, vamos clamar, vamos liberar uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoados são os teus pecados. Jesus disse para aqueles leprosos, ser limpo desse teu mal. Então tudo, irmãos, na nossa vida é através da palavra. E nós, conhecedores da palavra, servos de Deus, nós temos que liberar a palavra de vida, mesmo que tudo esteja mostrando ao contrário.
Mesmo que tudo ali parece que não vai acontecer nada, mas no mundo espiritual está acontecendo, e quando nós liberamos uma palavra em nome de Jesus Cristo, algo acontece, mudança acontece, transformação acontece. Glória a Deus, aleluias. Uma palavra. Que palavra você tem liberado para a tua família? Que palavra você tem liberado para o teu esposo? Que palavra você tem liberado para a tua esposa? Que palavra você tem liberado para o teu filho? Ah, isso aí não tem jeito. Não, irmãos. Ah, isso aí não é isso aí. É um ser humano. É um ser vivo, é um ser criado por Deus. Nós somos filhos de Deus, filho do Deus Altíssimo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós não podemos liberar uma palavra negativa. Isso aí não. É imagem e semelhança de Deus. Então, o que é que você tem liberado para a sua família? O que é que você tem liberado para você mesmo? Tem gente que diz assim, o que eu estou fazendo aqui neste mundo? Em tudo Deus tem um propósito, em cada ser humano na face da terra Deus tem um propósito, não é por um acaso, você não está aqui por um acaso, é projeto de Deus, é propósito de Deus. Basta você abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar, deixar Deus mudar, deixar Deus moldar e mudar a sua vida e mudar a sua história. Aleluias. Em cada ser humano na face da terra Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso lembrar também quando no livro de Atos, né? Jesus Cristo te dê saúde. Enéas estava enfermo. Enéas estava enfermo. Enéas estava acamado. Jesus Cristo te dê saúde. E ele recebeu saúde. Então nós temos que liberar uma palavra de cura. Jesus Cristo te dê saúde. Jesus Cristo te liberta. Jesus Cristo te fortalece. Jesus Cristo te renova. Jesus Cristo te restaura. Jesus Cristo muda a tua história. Se a pessoa vai receber ou não, isso não importa. O que importa é que nós temos que liberar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em nossos corações. E palavras de maldição nós temos que repreender em nome do Senhor Jesus. E contra a nossa própria vida, nós também temos que liberar algo que vem do céu. Que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me restaura, que o Senhor desvenda os meus olhos. Que o Senhor me guarda e me protege, até porque a própria palavra diz, né, no livro de Salmo, que o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso refúgio. Vamos pedir que o Senhor guarda os nossos antes queridos, guarda a nossa igreja, guarda os nossos pastores, guarda os nossos missionários. Palavras, irmãos, de bênção, palavras de vitória. E aquele centurião ali, ele recebeu aquela palavra. Ele recebeu aquela palavra. Então, irmão, palavra de bênção nós recebemos. Palavra de bênção nós recebemos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso ministério. Palavras de bênção nós recebemos. Palavras negativas nós oramos, repreendemos e mandamos embora. E quanto ao nosso próximo, nós liberamos a palavra abençoada. Agora cabe a ele receber ou não. A decisão dele de receber a palavra é dele. Porque nós vemos aqui que o centurião, ele recebeu aquela palavra. Ele recebeu, ele decidiu receber. Porque ele chegou aos pés do Senhor Jesus decidido a ouvir algo que iria mudar a sua história. Ele chegou aos pés do Senhor Jesus. O seu pedido chegou aos pés do Senhor Jesus. Com uma decisão. Que decisão é essa que você tem tomado diante da palavra liberada, a palavra de cura, a palavra de libertação? Quem sabe você está aí cocheando em dois pensamentos. Irmãos, receba a palavra em nome de Jesus. E ser curado, ser liberto, ser transformado, tenha a sua vida mudada. Então nós vemos todas as pessoas que chegaram até Jesus, eles receberam uma palavra de vida, uma palavra de renovo. E nós também, irmãos, estamos aqui porque nós recebemos uma palavra que foi liberada.
a palavra da salvação. Nós ouvimos e nós entendemos, porque temos que ouvir e entender. Não é ouvir e deixar aquela palavra ir ao vento levar, não. É trazê-la para o nosso coração. E o ser humano, ele tem essa dificuldade. Aquilo que é bom, ele despreza. Aquilo que é ruim, ele pega para si. E tem que ser o contrário. Aleluias. Tem que ser o contrário. Palavras de bênção nós temos que acatar para nós, trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vivência, trazer para o nosso ministério. E palavras negativas nós temos que jogar fora, nós temos que repreender e mandar embora. Nós temos que reter o que é bom. A palavra é boa, a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a palavra veio com unção, vamos trazer para nós. Vamos nos alimentar desta palavra. E essas pessoas, irmãos, que receberam essas palavras, vai-te em paz, a tua fé te salvou, levanta e anda em nome de Jesus. Glória a Deus, vai-te em paz, não chores mais. Todas essas pessoas receberam essa palavra, levaram para si e foram viver as suas vidas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Foram viver as suas vidas, testemunhando do amor de Deus, do poder de Deus, testemunhando daquela palavra que receberam. Glória a Deus, aleluia. Ser limpo desse teu mal. Então são palavras que nós temos que trazer, receber em nome de Jesus. E a nossa vida vai ser mudada, a nossa história vai ser mudada. Então, através de um louvor, irmão, Deus me deu esta palavra. Uma só palavra não faz mal a ninguém. Se você tem liberado uma palavra que produziu algo em alguém, o Senhor Jesus te dá a oportunidade de se arrepender desta palavra. De se arrepender deste mal. Porque com uma palavra você levou o mal, com uma palavra você levou tristeza, com uma palavra você matou o sonho, com uma palavra você entristeceu, com uma palavra você levou uma pessoa ao leito de um hospital. Então, irmão, que a nossa palavra, ela venha a ser palavra que vai produzir fé, que ela vai tirar essa pessoa da onde ele está caído, nas drogas, na prostituição, no leito de dor, no leito de enfermidade, sem esperança. Leva a palavra de esperança, palavra que vai trazer esperança. Palavra que vai trazer resposta. Muitas das vezes uma só palavra vai trazer grandes respostas, vai abrir aquele leque, vai abrir aquela janela, vai abrir aquela porta. Aleluias, uma só palavra. Não faz mal a ninguém. A palavra vinda do céu, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que a nossa boca, que a nossa língua venha trazer vida e vida em abundância. Que a nossa língua, a nossa boca venha trazer paz. Aleluias. E é essa, irmão, a palavra que eu tenho para o dia de hoje. Que você possa meditar naquilo que você tem falado e naquilo que você tem ouvido. Naquilo que você tem liberado e naquilo que você tem recebido. Esta palavra, ela fica comigo e ela vai. Eu recebo ela e eu libero ela. Palavra de vida, palavra de vitória. Pedro e João, eles foram firmes e constantes. Levanta e anda. Quem sabe tem pessoas que estão prostradas espiritualmente, fisicamente, sentimentalmente. Essa pessoa precisa da palavra de vida. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é uma vida pequena, é uma vida abundante. É uma vida na presença do Senhor. É uma vida cheia de unção, uma vida cheia de graça, cheia de vitória. Problemas tem, mas o Senhor Jesus nos dá vitória. Porque sua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que essa palavra ela possa produzir frutos, possa levantar o caído, possa fortalecer o fraco, possa levar força para aquele que está sem nenhum vigor. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Que essa palavra, irmão, possa abrir os olhos espirituais de muitos. Que essa palavra possa produzir justiça, justiça que vem de Deus. Não façamos justiça com as nossas próprias mãos. Não façamos justiça com os nossos próprios julgamentos, não. Vamos abençoar as vidas.
Vamos deixar as pessoas serem abençoadas, as pessoas viverem alegres, renovadas. E isso depende de mim e depende de você como servos de Deus. O que é que você tem liberado? Palavra de vida, palavra de vitória? Ou palavras que traz morte? Espero eu, com toda convicção, que você tem levado palavras de vida. Palavras que trouxe um sorriso, palavra que trouxe alegria, palavra que trouxe transformação. Palavra que fortaleceu. Porque a palavra de Deus diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E é esta palavra, irmãos, e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. E esta palavra, irmãos, ela foi me dada num louvor em cima do altar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero orar em nosso favor, porque eu também estou nesta embarcação, pedindo ao Espírito Santo que nos dê palavra quando nós abrimos a nossa boca, palavras vindas do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estou, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Louvemos e exaltemos o teu nome na beleza da tua santidade. Te agradeço, ó Deus, por todas as tuas maravilhas. Te agradeço pelo teu amor, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pela tua compaixão. Te agradeço, ó Deus, por este momento que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua presença, ouvindo a tua santa e gloriosa palavra. Ouvindo, meu Deus, a tua santa instrução. Meu Deus e meu Pai, nós entregamos a nossa vida sobre os teus cuidados. Nós entregamos, ó Deus, o nosso falar nas tuas mãos. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha fluir na nossa vida, na nossa boca. Quando nós abrirmos ela, que nós sejamos fontes de vida. Que nós sejamos fonte de vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Levar a paz onde não tem, levar a alegria onde não tem, levar a cura, a libertação aonde está precisando, fortalecimento para aquele que está caído, renovo para aquele que está precisando. Oh, meu Deus e meu Pai, que nós sejamos um instrumento usado nas tuas santas mãos todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Perto ou longe, que nós venhamos liberar essa palavra. E se porventura alguém liberou uma palavra negativa, o Senhor é poderoso para perdoar os pecados, desde que reconhece que errou, reconhecemos que erramos, reconhecemos que falamos algo que não era para ser falado. Nós estamos aqui pedindo perdão e pedindo a Deus a liberação do céu a nosso favor. E a partir de agora, ó Pai, nós não vamos ser os mesmos. Porque o Senhor Espírito Santo nos instruiu nesta manhã com esta santa palavra. Meu Deus, eu abençoo todos e todas em nome do Senhor Jesus Cristo. Visitando, ó Pai, aquele que está longe, aquele que está perto, aonde nós não podemos ir, ó Pai, que o Senhor leva a cura, o Senhor leva a libertação, o Senhor leva, ó Pai, a proteção, o Senhor leva livramento. Porque, ó Pai, não tem nada que possa impedir a nossa oração. Não tem nada que possa impedir o nosso clamor. Não tem nada que possa impedir, ó Pai, um homem e uma mulher de clamar. Senhor, não tem nada que possa impedir a nossa oração de chegar ao trono da graça. E chegando ao trono da graça, o Senhor dá vitória. Chegando ao trono da graça, o Senhor livra. Chegando ao trono da graça, o Senhor liberta, o Senhor transforma. E assim, Senhor, eu te peço. E assim, Senhor, eu te agradeço. Cuida da tua igreja. Cuida, meu Deus, da família. Cuida, meu Deus, das crianças, dos idosos. Guarda e protege. Meu Deus, aqueles que se encontram dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma UTI. Meu Deus, meu Pai, dentro de um isolamento. Algo, meu Deus, que não podem entrar somente os profissionais. Mas a tua presença, antes desse profissional entrar, a tua presença, meu Deus, ela entra na frente. Repreendendo tudo aquilo que não presta. E dando vitória. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Fique com essa palavra, compartilhe esta mensagem, para que outras pessoas também possam ser agraciados, possam ser renovados, fortalecidos. Compartilhe, se inscreva no canal, você que não é inscrito, comente. E você fazendo isso, você está ajudando a levar a palavra a chegar mais longe em diferentes lugares.
Fique na graça, fique na paz, que o amor do Deus Filho, que o amor do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo fique conosco hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus, até uma próxima oportunidade concedida pelo Senhor.